Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Bande Guru Paramparam. Om Shanti 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 Om. O verso 24, a questão em si é uma evidência da natureza autorreveladora da consciência não dual, pois você não pode negar a sua própria existência. Tudo que você possa dizer é que ela não é bem-aventurança. É esse o verso que nós devemos começar? Sim. Tá. Então, esse é muito interessante isso, né? A chave da questão é que é a evidência da natureza autorreveladora dessa consciência não dual. A gente sabe que a gente existe, a gente só precisa compreender que a natureza da existência é una, não dual, portanto ilimitada. Então a chave é isso, compreender a existência, porque a consciência a gente se confunde. Na medida que a gente confunde a consciência com o intelecto, a gente começa a imaginar que existe uma infinidade de intelectos, que cada constituição intelectual é distinta, né? Mas a existência, por outro lado, é mais fácil para a gente compreender que tudo que existe, existe, entendeu? Existe somente. Então, a questão só saber dizer assim, não, o universo existe, não existe nenhuma prova sensata, né, de que ele não exista, né? Porque ele é experimentado e conhecido dentro do âmbito da consciência, portanto, ele existe. A gente não pode experimentar uma coisa que não exista, né? Então, ele existe. Então, a questão só é de determinar que ele é, em sua natureza, ilimitado, né? Então, ele é autovidente e essa existência, né, da natureza, de tudo, ela precisa ser compreendida como não dual, já desde que a gente esteja completamente convencido que não existe a não existência, né? Existe a existência, tudo que existe, e a questão é compreender que a existência é una e que, portanto, ela é única e não dual. Daí que o James gosta de botar a palavra ordinária, sem vergonha. Sem vergonha é aquela coisa que existe em todas as partes. Sabe o que é sem vergonha? Vou comprar uma sandália havaiana legítima. Nossa, aquela sandália sem vergonha você encontra até no boteco lá, entendeu? Na China, nos dias de hoje, você encontra uma sandalinha dessa sem vergonha. Ela existe em tudo, ela permeia agora o inteiro universo. Então, a consciência e a existência são assim, meio sem vergonha, entendeu? Você encontra ela em qualquer boteco, né? Todos os lados. Então, compreender que ela é não dual, pois ela existe em tudo, ela concede existência a tudo. Tudo o que você pode dizer, então, é que ela não é a bem-aventurança, ela não é plena, né? Isso aqui é o argumento entre Vidyaranya e esse objetor, né? Não, o que você está dizendo, então, é que ela não é plena, né? Significa que ela é distinta de acordo com as constituições de cada objeto de Mithya, né, Prozir? Essa dúvida é causada pela crença de que a bem-aventurança é um sentimento em particular. De novo, nós temos que olhar de novo, né, para o Vedanta, né, dentro do contexto desta distinção libertadora entre experiência e conhecimento, né? Então, essa dúvida é devido à crença de que essa bem-aventurança, esta plenitude, né, este ananta, seja um sentimento, uma emoção. Nós estamos habituados a curtir, né, a desfrutar dos objetos de prazer, e a gente desfruta na mente como uma emoção, como um sentimento de gosto ou desgosto, né? Mas a natureza do ser, como nós vimos no verso anterior, não é alguma coisa que possa ser experienciada daquele modo. Ele é experienciado como a natureza una da existência de tudo e de todos, como uma única existência, uma única
consciência. Portanto, essa dúvida, né, que nos faz imaginar, tudo bem, tudo existe, eu existo, mas a minha existência é limitada, é devido ao fato de que eu me sinto limitado, portanto, eu penso que a minha existência é limitada. Quem que se sente limitado? É a existência? É a consciência? Ou é a constituição corpo-mente? É a constituição corpo-mente, o complexo corpo-mente, que por natureza é limitado, né, em sua constituição aparente, né, ele se sente limitado, e quando ele ouve dizer que ele é a consciência, ele é a existência, ainda assim, ele insiste de sobrepor Mitya em Satya, dizer, ok, ó, aceitei a minha natureza como Satya, consciência, existência, mas esse papo furado de limitação, pá, eu mantenho a minha Jivahut, né? Minha jivice, e eu me sinto consciência, existência infinitamente limitada. Né? Esse é o problema do buscador desse conhecimento final, né? É a crença de que a bem-aventurança é uma satisfação dualista, né? Do mesmo modo que nós experimentamos emocional, sentimental, do mesmo modo que nós experimentamos os objetos de prazeres, os nossos objetos de satisfação, né? Mas não, ao invés não, é a natureza de todos os objetos de Mitya, de toda a existência de Mitya, é a ilimitação. Porque a natureza de tudo e de todos é o quê? Sat-Chit, cuja natureza é Ananda. Sat-Chit Ananda. Ananda, essa última parte é que conta mais do que tudo. É bom, é importante compreender a existência una, a consciência nuna, mas se a gente continua sobrepondo Mitya em Satya, a gente ainda se sente limitado, né? Então, é essa crença, né, de que essa ilimitação seja uma experiência, do mesmo modo que eu tenho uma experiência de felicidade quando o Felipe come aquela feijoada das sextas-feiras, né? Não é uma felicidade decorrente de um objeto de felicidade, é uma felicidade decorrente da minha natureza plena, como consciência e existência. Tudo muito simples. Tá? Não, concordo. A ilimitação, a não limitação, não se parece exatamente com uma felicidade causada por uma ocorrência, por um objeto de prazer, de satisfação. Não é, é de uma outra natureza. Essa ilimitação, de novo, a ilimitação é sinônimo de satisfação. Toda vez que nós nos sentimos limitados, nós nos sentimos insatisfeitos. Por quê? Porque eu sou limitado por não poder isso, não haver aquilo, né? Então, em todo tempo, assim, putz, senão o meu sentimento de inadequação e incapacidade, insuficiência, fica ali perturbando a minha mente, produzindo desejos que possam, né, colocar um band-aid nesse sentimento, né, de inadequação e insuficiência, né? Então, a ilimitação, a não limitação, não é como essa ananta causada por objetos, ocorrências. Embora a felicidade da bem-aventurança seja uma bem-aventurança não dual. A ilimitação não se parece exatamente com a felicidade causada por objetos, ocorrências, acontecimentos. Quando as coisas são favoráveis, a gente experimenta aquela emoção, aquele sentimento de satisfação, de prazer. Embora a felicidade, a bem-aventurança do ser, eu acho que se refere a isso, a felicidade da bem-aventurança, seja uma bem-aventurança não dual, não experienciável. Aí que pega mais ainda. Aí que nós temos que, de novo, compreender a diferença entre Satya e Mitya, conhecimento e experiência. Em Mitya, a nossa felicidade é experiencial, ela depende da dualidade objeto, sujeito-objeto. Em Satya, a nossa felicidade é fundada na nossa natureza una, né? Mas a gente não pode experimentá-la do mesmo modo que nós experimentamos os objetos, mas a gente pode compreendê-la cognitivamente de tal modo
que a gente possa reconhecer e reivindicar a nossa natureza primária, e aí a gente recebe o dividendo em Mithya. Os dividendos em Mithya é uma sensação, tudo bem, aqui eu sou limitado, mas no meu reino, né, eu sou a ilimitação. E não somente isso, tudo que eu estou vivendo aqui nada mais é do que o meu reino, porque tudo isso é uma mera sobreposição ou projeção naquilo que é a única realidade. A consciência e a existência dentro do qual todos esses fenômenos, né, ocorrem, todos esses objetos são projetados. Repetindo aqui, a ilimitação não se parece exatamente com a felicidade dual, proveniente aparentemente dos objetos de experiência. Embora a felicidade da bem-aventurança seja uma bem-aventurança não dual, não experienciável. Você não pode experienciá-la diretamente, mas você pode reconhecê-la como a sua natureza una, não dual. Este reconhecimento, que não é uma experiência, é conhecimento puro, ele beneficia o Jiva, que é o agente experiencial, de tal modo que o Jiva possa ter uma experiência de satisfação e paz, decorrente da compreensão de que a única coisa real aqui é a consciência e a existência. And I am that. Eu sou aquilo. Entendeu? Você lembra dessa? Eu sou aquilo? Né? A única realidade é a consciência de eu sou aquilo. Sagadana Maharaj, as escrituras dizem isso. Você é aquilo. Tatvamasi. Né? Aí Nisargadatta Maharaj falou assim, yes, eu sou aquilo. Né? Eu sou, I am that. Então, I am that vai produzir, né, uma condição mental, uma mente, um intelecto resolvido através dessa compreensão da natureza substancial deste universo aparente, plena, inteira, completa, única realidade, de tal modo que ela vai compensar o sentimento de limitação do Henrique, de modo que o Henrique vai navegar em Mithya, o Henrique, o Felipe, vai navegar em Mithya, entendeu? Pleno e completo, por quê? Porque ele se identificou com a sua natureza primária. A minha natureza secundária tem que interagir, tocar o arco, né? Mas eu sou consciente da minha natureza primária e ela é plena, ela é completa, nada pode ser adicionado, nada pode ser subtraído de mim, portanto, eu consigo navegar em Mithya, né, em paz, em tranquilidade, mantendo o meu equilíbrio, a minha força. Por quê? Porque eu conheço a minha real natureza. E eu sei que essa real natureza aparente, ela é simplesmente uma sobreposição em mim. Então, a mente do Yanni vai experimentar o quê? Vai experimentar o Ananda, não o Ananta. O Ananta não é experienciável. O que é experienciável é Ananda. Ananta é compreendido, compreensível, né? Ele existe como um conhecimento que revelado pelas escrituras, de modo que eu possa conhecer, compreender a minha real natureza. Eu não posso experimentá-la, porque ela é a minha natureza. A experiência ocorre em dualidade, mas aí, na medida que o Ani começa a interagir com o mundo, ele experimenta o mundo com esse sentimento de satisfação que é decorrente da consciência brilhando numa mente, num intelecto que compreendeu a sua identidade primária. Você entende, Renato? É muito simples. Não existe nada de místico entre Ananta e Ananda, né? Essa felicidade, que não é experienciável, transcende a felicidade. Transcende a felicidade? O que isso significa? Significa que é a natureza, a sua natureza. A felicidade, ele se refere a transcende essa felicidade experiencial, entendeu? Até mesmo a felicidade do samadhi. A felicidade, não existe felicidade, contentamento superior ao Yana Ananta, entendeu? Porque ele é sempre presente. O reflexo da consciência numa mente bem resolvida, ele se modifica,
em graus diferentes, dependendo da composição única do nosso intelecto. Mas o conhecimento é sempre ali. Então, o Ananta mais elevado, superior que existe, é o Ananda, né? Conhecimento puro, né? Yanananda, né? Que, como bônus, ele propicia o Ananta, que é o reflexo da existência da consciência numa mente que sabe, conhece a sua real natureza como consciência existente, existência infinitamente não limitada. Esta felicidade não experienciável transcende a felicidade dual, pois é a natureza do ser, a natureza do Jivatma. E ela, embora ela não possa ser experienciada diretamente, ela afeta ou condiciona positivamente as emoções e o modo qual o Yanni interage com o mundo, né? Isso é importante, porque a gente quer o autorreconhecimento, porque a gente quer ser feliz no mundo, né? Porque aqui é que a gente vai experimentar essa felicidade ou infelicidade. A gente se torna aqui um curtidor ou um sofredor de Mithya, né? E nós temos amor à nossa existência e a gente tem uma grande preferência pela felicidade dualista, né? Ao invés de infelicidade, né? Todo mundo quer ser feliz aqui. O verso 25. Se você não pode aceitar a não-dualidade, o Vidyaranya continua tentando ajudar o objetor. Se você não pode aceitar a não-dualidade, diga-nos, por favor, o que existia antes da dualidade. E assim, você não consegue aceitar a não-dualidade. É muito abstrato, é muito sutil para você. Então, me ajude aqui. Você simplesmente me diga o que existia antes da dualidade, né? Você diz, não, a natureza da realidade é a dualidade, existe a dualidade, tudo é dualidade, não existe felicidade sem dualidade, você não pode ser feliz na não-dualidade, eu acredito que ela não exista, então existe a não existência, etc. Então me diga uma coisa, se você realmente crê, né, na dualidade, me diga o que existe antes da dualidade. Aí o cara, essa é uma pergunta, né? É interessante. Porque se eu vejo Mithya, esse universo, de modo linear, e eu digo que a dualidade, né, é real, é o único modo de se viver e ser feliz, aí eu, imediatamente, nessa lógica linear, eu imagino que existiu o início da dualidade. Agora o Vidyaranya diz assim, então me diga o que existia antes da dualidade, né? Se ter uma conversa com esses yanis é um perigo, né? Pinga. O que existia antes da dualidade? Existia a não dualidade ou existia dualidade? Né? Era não dualidade ou dualidade? Se existia antes a dualidade, né? Então é uma continuidade de dualidade, não existia não. Ou existia não dualidade? Ele está botando o cara numa sinuca, né? Ou é algo diferente da dualidade ou não dualidade? Me explique bem o que existia antes dessa dualidade. E aí Vidyaranya continua dizendo, não pode ter sido algo diferente da dualidade e da não dualidade. Não pode ser. Por quê? Porque a não dualidade e a dualidade incluem toda a existência. Olha só que profundo esse discurso. Não pode existir nada além da dualidade e não dualidade, porque quando nós concebemos a noção de dualidade, sujeitos e objetos, e a não dualidade, a gente já cobriu todas as possibilidades. O que mais pode existir além da dualidade fenomenal, experienciador, experiência, e a total não dualidade, né? Uma existência sem dois. A gente cobriu tudo. Nada pode existir além desses dois princípios. Não pode ter sido algo diferente de dualidade ou não dualidade. E a dualidade inclui
Porque a não dualidade e a dualidade incluem tudo que existe na existência. Não poderia ter sido a dualidade, porque você não pode obter dois sem ter um inicialmente. Não poderia ter iniciado da dualidade, porque você não pode ter dois sem um. Aí pegou o cara, né? Para ter o dois, você tem que ter Você tem que ter um. Se a dualidade é real, você não pode obtê-la da dualidade, porque seria uma continuidade de dualidade. Você não pode obter de nenhuma outra possibilidade, de nenhum outro fator, porque dualidade e não dualidade incluem todas as possibilidades, né? Então, só pode ter nascido da não dualidade, porque você não pode ter dois sem ter um, né? Você não pode obter dois sem ter um. No entanto, você pode conseguir dois de um. Você não pode obter a dualidade sem obter uma. Você pode obter pluralidade e dualidade a partir de um, né? Por quê? Porque você tem um, você pode quebrar em milhares de pedacinhos, aí você tem uma diversidade de partes, né? A criação, né? O espelho, né? Macrocosmo, que se estilhaça para criar, né? Infinitos nomes e constituições, né? De Maia. Desde que Maia esteja em operação. Vamos ver o que o objetor vai dizer agora, depois disso, né? Vai mudar de assunto. Vai mudar de assunto? Será que ele vai mudar de assunto? Eu não sei, porque eu não fiz o meu dever de casa, eu não li as escrituras antes. Deixa eu ver aqui. O sono profundo é não dualidade. Ele vai pegar no sono profundo agora. Não. Sono profundo é não dualidade, porque o sujeito necessário para a experiência não está presente, né? Então, ele está mudando um pouco de conversa e dizendo assim, tudo bem, eu compreendi esse argumento seu, mas a gente experiencia a não dualidade, né? Antes ele tinha dito assim, não, eu concordo com você, não existe não dualidade. A não dualidade não pode ser experienciada. E agora ele diz assim, não, mas pensando bem, o sono profundo é uma experiência de não dualidade, porque não existe o sujeito para que a experiência ocorra. Então, não existe experiência no sono profundo, né? Então, ele está pegando uma tangente aqui, né? O sono profundo é uma experiência de não dualidade, porque Vidyaranya estava dizendo antes, a não dualidade não pode ser experimentada objetivamente, mas ela pode ser reconhecida como sua real natureza, né? Esse era o argumento anterior, né? Agora ele está dizendo assim, objection, sir. É um cara chato, né? Objection, sir. No sono profundo existe a não dualidade, porque o sujeito não está presente, né? Para a experiência. E ainda assim a gente experimenta alguma coisa ou não, né? Então, o que ele quer dizer? O sono profundo é uma não dualidade aparente, mas as pessoas, em geral, isso é uma concessão no Vedanta, muitas vezes durante os nossos textos a gente diz que o sono profundo, o sono sem sonhos, é um estado de não dualidade. Por isso nós experimentamos esta Anandamaya Kosha, né? Então, não existe dualidade. Por quê? Porque o sujeito, né, esse pensamento eu sou, o Vishwa, né, o sujeito Jiva, o indivíduo Jiva em seu estado de vigília, né, ele não está presente inteiramente, ele não está presente conscientemente, né? Ele está presente subconscientemente, né? Então, a gente não tem realmente uma experiência tangível, né, daquela ausência de objetos tangíveis, né? Mas aquilo também é uma experiência. A gente diz que é uma não dualidade, às vezes, mas aqui, né, neste diálogo, Vidyaranya vai clarificar isso, né? Porque às vezes eu explico também isso, né? Até mesmo no sono profundo, onde nós experimentamos
Ananda Maya Kosha, como ausência dessa dualidade sujeito e objeto, existe também um objeto, existe também um sujeito experienciador. Esse sujeito experienciador é extremamente sutil, é o que nós chamamos de Pranya-jiva, né? O Pranya-jiva é um eu sou extremamente subconsciente que experiencia a ausência, né, de objetos tangíveis. Mas aquela vacuidade, né, aquela não dualidade é por si um objeto que é experimentado pelo prânia. E por que a gente sabe que é um objeto experimentado pelo jiva, o prânia jiva? Porque toda vez que a gente sai daquele estado, a gente deseja voltar para ele, né? De manhã cedo assim, oh, não, eu não quero voltar, eu tenho tantos problemas para resolver hoje, né? A gente não deseja alguma coisa que a gente aprecie extremamente, né, Renato? A gente deseja o sonho, a gente desenha o sono, por quê? Porque a gente aprecia o sono. E a gente não aprecia e ama alguma coisa, a menos que a gente tenha uma experiência daquela coisa. A gente não deseja uma coisa, a gente não deseja uma coisa que a gente não experiencia, do mesmo modo que a gente não deseja uma coisa que seja uma fonte de desprazer. A gente deseja alguma coisa que a gente experiencia e a gente deseja uma coisa que é uma fonte de prazer, porque ali existe uma sensação aparente de plenitude. A plenitude é devido ao fato de ausência de configurações tangentes de nomes e formas. Os objetos desaparecem, né? Mas ainda assim a gente experiencia aquela paz, aquele sossego. Porque todos aqueles problemas que existem no âmbito da minha mente consciente, eles foram suprimidos no meu estado, na minha mente causal, na minha mente inconsciente, né? Então, o sono profundo é uma não dualidade aparente. Na verdade, existe um jiva na forma de um vritti extremamente sutil chamado prana-jiva. É impossível ter experiência sem sujeito e objeto. E como eu acabei de descrever, nós experimentamos o sono profundo. Nós desejamos o sono profundo. Nós gostaríamos de permanecer mais ali. E, em retrospectiva, a gente diz assim, foi uma experiência maravilhosa, né? A gente não... É mais ou menos como até mesmo alguns sonhos. Às vezes a gente tem alguns sonhos celestiais e a gente acorda de manhã, eu não tenho mais essa experiência, mas acorda de manhã assim e fala, oh, meu Deus, que sonho maravilhoso, que realidade é essa? Deixa eu ficar lá mais um pouco, deixa eu voltar. Não, é tão maravilhoso que eu não quero esquecer. Eu vou tentar lembrar, vou lembrar, e depois de alguns minutos, puf. É tão vago, é tão abstrato, é tão intangível, insubstancial, que ele se dissipa rapidamente, né? Então, do mesmo modo, essa experiência de Ananda Maya Kosha é extremamente insubstancial, porque ela ocorre na mente subconsciente. Quem que falou foi o Adilson? Sim. O Prana-jiva é esse nível corpo causal subconsciente? Sim. É o jiva responsável, né? É o eu sou a nível subconsciente, né? Tá? O nosso corpo causal é um vritti que existe no âmbito do nosso corpo causal, né? Que sabe que ele existe, mas ainda assim o intelecto ele existe de uma forma muito rudimentar, né? Até mesmo o intelecto que existe no estado do sonho é um intelecto muito rudimentar. Nos sonhos a gente também experimenta essa dualidade, o sujeito e os objetos do sonho. Mas a nossa capacidade intelectual, sendo muito precária, não nos permite, entendeu? Alguns crescimentos ou aprendizagens, né? Mais determinantes, né? E quando a gente entra no prânia, é um vritti extremamente sutil, né? Que simplesmente desfruta dessa não dualidade aparente. É um estado importante que nos rejuvenesce,
nos refresca, entendeu? Nos nutre e é indispensável. Alguma coisa mais, Dilson? Na verdade, eu tenho muitas dúvidas. Eu só não estou tendo capacidade de discriminação para elaborá-las. Então tá, vai elaborando aí e apresenta elas, né, no curso dos nossos encontros. Porque, veja bem, quando nós entramos, Adilson, no campo do causal, do macrocosmo, do inconsciente, é tudo muito abstrato, entendeu? A gente tem que lembrar que o corpo causal é chamado causal porque ele causa o sutil e o denso, tá? E o corpo causal causa o intelecto humano. O conhecimento nosso ocorre no intelecto. O intelecto ocorre na dimensão sutil da manifestação, tanto a nível macrocosmo como microcosmo. O intelecto, sendo denso, muito mais denso do que o corpo causal, entendeu? Ele não tem modo de objetivar o que é realmente esse corpo causal, tá? A gente conhece um pouco o corpo causal através dos seus efeitos. A gente observa que o inconsciente causa o consciente ou condiciona o consciente, entendeu? Então, o Vedanta explica bem esse sistema, né, através da formação natural de vasanas, que mais tarde aparecem na mente sutil, consciente, entendeu? Como tendências a pensar e agir e dizer coisas, etc, etc. Então, a gente pode inferir, né, o conteúdo, né, a substância do causal através dos seus efeitos. O efeito do causal é o sutil, é a dimensão mental, emocional e intelectual, tá? Então, a gente não tem realmente um conhecimento mais tangível a respeito dessa dimensão causal, porque o intelecto é bem mais denso. As melhores insights que nós temos são revelados pelas escrituras, né? Naturalmente, nós temos o campo da psicologia, né, que fica observando, né, a mente consciente e observando a ligação entre a mente consciente e a fonte, a causa da consciente, que é a mente inconsciente, né? Então, a gente pode traçar muitas, né, conclusões, né, compreendendo o que existe nessa mente consciente que produz tantos pensamentos, palavras e ações, né, de um determinado modo, né? Aí, gradualmente, a gente vai conectando os pontos e vai tendo uma certa compreensão dessa mente inconsciente. Essa mente inconsciente, disso dentro dos ensinamentos do Vedanta, é o que nós chamamos de os nossos sanchitas karmas, né? Ou as nossas vasanas. As vasanas são predisposições, são impressões mentais, emocionais, intelectuais que vão shaping, vão modelando a nossa personalidade, nosso caráter e as nossas predisposições, né? E talentos, e desejos, e medos. Então, tudo isso ocorre, né, nesse corpo, né, de vasanas que vão se conglomerando, formando samskaras, né, que vão determinando os nossos caráteres, as nossas personalidades. Então, existe uma relação, e o Vedanta faz de modo que a gente perceba esse samsara chakra dentro da experiência microcósmica do Jiva, entendeu? Eu não consigo objetivar as minhas vasanas, os meus sanchita karmas, mas eu posso observar os efeitos. E, através dos efeitos, eu posso observar que eles vão me compelir a agir de uma determinada maneira. E o modo qual eu ajo irá reforçar aquelas vasanas, aquelas tendências inconscientes, ou irá amenizar, entendeu? Ou transformar aquelas tendências. Então, isso é que é o importante para a gente compreender. O corpo causal é compreendido através dos seus efeitos. As vasanas são compreendidas através dos seus efeitos. Os efeitos são os desejos e aversões e os comportamentos
né? E as atitudes que compõem o que nós chamamos a minha personalidade, o meu caráter. Então, eu observo a minha personalidade, meu caráter, entendeu? Aí eu vejo se é uma personalidade, se é um caráter, se é uma atitude de vida que conducente à minha elevação espiritual. Se não é, eu tenho a possibilidade de começar a reformular ou reprogramar o meu Sanchita Karma, o meu corpo de Vasanas, a minha carga de Vasanas. E como é que a gente faz isso? A gente não é totalmente impotente. Nós temos a possibilidade, né, de remodelar o nosso corpo de Vasanas através de quê? Das nossas decisões no momento de responder a essas tendências. As tendências vêm, aí nós precisamos de discriminá-las inteligentemente, sob a luz do Vedanta, do Gita, etc., de modo que a gente responda não mecanicamente, entendeu? Como qualquer outro animal, né? Compelidos por essa tendência automática, né? A gente vai começar a regular as nossas respostas. Nós não somos mais escravos da tirania dessas vasanas, né? Dessas tendências, dessas predisposições inconscientes. Então, o Vedanta nos ensina que nada está perdido. Não importa o quanto negativa a nossa personalidade, o nosso caráter, né, seja produzindo tantas experiências de dor, a gente ainda assim, devido a bênção de haver esse livre-arbítrio, nós temos o potencial de começar a transformar o nosso inconsciente, o nosso subconsciente, cultivando vasanas fundadas, né, nessa cultura védica, nesses conhecimentos espirituais, né, que vai gradualmente, né, transformar o nosso corpo causal. Tá? Não sei se te ajuda, mas é por aí. Você jamais vai encontrar uma resposta precisa, tangível, a respeito do causal, porque o causal é extremamente sutil e não é objetivado pelo intelecto. Tá? Mas a gente pode inferir através dos seus efeitos. Professor? Professor? Yep. Bom dia, professor. Bom dia, querido. Tudo bem? Aproveitando essa explicação, eu vi uma frase bonita ontem, né, que a última parte do ser humano, a nível espiritual, não seria mudar o corpo, não seria nada disso, né? Seria você dar interpretação com sabedoria às vasanas, né? Não sei se eu... Dar a interpretação com sabedoria às suas vasanas. Isso. Ou seja, como saber lidar com todas as vasanas, com sabedoria, né? Não é com o intelecto só. Sim. Okay. Exatamente. Resumo, não? Isso me faz lembrar uma vez, porque quando eu conheci o Vedanta, pela primeira vez eu compreendi mais claramente esse mecanismo, né, esse sistema, vasanas, desejos, tendências a verbalizar e agir, que irá, né, reforçar ou ligeiramente modificar as vasanas. Aí eu pensei assim, ok, eu tenho que queimar todas as minhas vasanas. Que história é essa de vasanas, né? Tem que acabar com as vasanas. Eu quero viver sem vasanas. Né? É muito comum essa noção no mundo espiritual. Eu quero viver sem vasanas. Aí eu virei nas minhas escritas com James Schwartz. E eu escrevi, não, é porque eu identifiquei uma vasana aqui, eu vou acabar com ela. Aí ele falou, vai tranquilo, cara. Todos nós somos movidos por vasanas. Aí clicou, né? Pá, né? A questão não é destruir todas as nossas vasanas, como o Fernando está a dizer, mas é selecioná-las, filtrá-las, cultivar aquelas vasanas espirituais que nos conduzem à libertação e à felicidade. Né? E cancelar ou transformar ou converter aquelas vasanas que são fonte de sofrimento e dor em vasanas que irão produzir o ananta que nós estamos buscando na vida. Não é, Sidem? É muito simples, né? Né? Mas a gente tem que arregaçar as mangas da camisa, né? E fazer esse trabalho, que é um trabalho extremamente sutil, que a maioria das pessoas no mundo espiritual diz assim, ok, mas não me dê alguma coisa mais densa para fazer.
Eu sou um fazedor espiritual, me dê alguma coisa que seja mais, né? Um mantra da repetir, um exercício físico, né? Alguma coisa. Não, o Vedanta é realmente muito sutil. Né? A gente está fazendo um processo, né? Passando por um processo de neutralização da ignorância. Nós somos uma máquina de produção de vasanas. Algumas vezes eu gosto de colocar nesses termos. O Jiva é uma máquina que produz vasanas. Como é que o Jiva produz vasanas? Através de suas respostas, de suas ações. Então, o modo qual a gente responde irá condicionar a nossa carga de vasanas. Né? Então, a questão é, não, eu não quero mais ter nenhuma vasana. Porra, cara, se você não tiver vasana, você não consegue viver. Porque nós somos computadores biológicos com poder de escolha, né? Programados por vasanas. Ah, mas eu não quero nenhuma programação, eu não sou um computador, não sou nem um computador biológico, eu não aceito essa ofensa, né? Eu sou um ser iluminado. Né? Eu tenho as minhas opiniões, as minhas certezas. Né? Não, nós somos computadores biológicos devidamente programados por Maya Ishvara. Entendeu? Então, que história é essa de libertação? Se eu permaneço sempre como um computador programado, né? Então não existe libertação, não existe moksha, né? Por quê? Porque eu vou permanecer sempre num programinha, entendeu? Eu pensei que não, eu sou um fantochezinho programado por vasanas, não importa, eu quero acabar com as minhas vasanas, mas eu descobri se eu não tiver vasana, eu não consigo nem mais comer, fazer pipi, né? Que eu preciso uma vasana para aquilo. Né? Então, a libertação ela existe na compreensão de que Mitya, né, a nossa identidade, né, secundária aparente como Jiva em Mitya, é um programa, ok? É um programa. E esse programa, infelizmente, ele é extensivamente fundado nesta ignorância cósmica espiritual. Esse é um planetinha, como às vezes eu digo, é um planetinha foda. Né? Existe muita ignorância. Os nossos programas são programas, entendeu, que não são facilmente conduzentes à libertação e uma vida, né, em harmonia com os outros seres, baseada no respeito e no amor, né? Existe o oposto, pelo menos durante esse período que muitos escolhem chamá-lo de Kali Yuga, né, o tempo das trevas, o tempo da dor, da turbulência, do sofrimento, né? Mas o fato é que esse período que nós vivemos aqui, as vasanas que nos governam são vasanas extremamente materialistas e ignorantes, do ponto de vista espiritual, de nossa elevação espiritual, né? Então, onde é que existe essa libertação? Qualquer coisa que a gente faça, o Jiva permanece sempre um computador biológico programado por vasanas. Todos os outros jivas não humanos, eles são computadores biológicos programados por vasanas. As vasanas, elas são vasanas desenhadas por Ishvara, elas são depositadas no corpo causal de todos nós, inclusive dos mosquitos e dos vírus, dos germes, das bactérias, entendeu? Todos os jivas são o jiva humano. Devido a esse problema do livre-arbítrio, do poder de escolha, ele não sabe como viver movido pelas vasanas naturais de um ser humano, porque elas foram contaminadas por esse livre-arbítrio que desenvolve naturalmente esse desejo por prazeres sensoriais e que faz do jiva humano um monstro, né, em relação ao seu meio ambiente, porque eu quero prazer custe o que custar. Né? Eu quero a minha satisfação e eu vivo para isso. Não importa se eu venho a exterminar milhares de seres ao dia, né?
espécies por dia. Existem cálculos que dizem que 1.000 a 1.500 espécies são extintas por dia atualmente, né? Então, o ser humano, devido a essa ignorância espiritual, ele tem uma carga de vasanas que não facilita esse autoconhecimento e libertação. Então, como a gente obtém isso? A gente obtém isso mudando a nossa programação, cultivando, né? Cultivando e produzindo uma carga de vasanas espirituais fundadas no Dharma, fundadas na compreensão de Satya e Mithya, o papel do Jiva em relação a Ishvara e o campo dármico. Essas novas vasanas, elas me tornarão um computador biológico programado pelo Lord Ishvara em sua natureza, em total harmonia com as leis do Lord Ishvara. O livre-arbítrio que nós temos é o livre-arbítrio de nos adequarmos às leis de Ishvara, de modo que nós sejamos um computador biológico totalmente em harmonia com as leis do Lord. Quando nós nos reprogramamos de acordo com as leis que regem o Dharma, a gente desenvolve uma mente pacificada, uma mente mais satívica, e somente então o Jiva humano pode transcender a sua dimensão, a sua identidade, programa, e reivindicar a sua identidade além desse programa. O programa é imposto por Maya Ishvara, entendeu? Mas ainda assim, a nossa discriminação permite a gente, entendeu? Entrar em contato com as escrituras, adequar o nosso programa de modo que o meu programa é o programa do campo. Eu vivo alinhado, em harmonia com todos os outros seres do campo. Eu sacrifiquei as minhas vasanas por prazeres sensoriais, pessoais, egóicos, e as minhas vasanas agora são vasanas dármicas, vasanas satívicas. Eu quero o bem do todo, eu quero o crescimento de todos, eu quero o amor, entendeu? A empatia no coração de todos. Então, esta nova programação, que é uma programação, nos permite a possibilidade de transcender essa dimensão programada por Ishvara e reconhecer a nossa real dimensão, a nossa real identidade, que é além ou antes o programa de Maya Ishvara. Você entendeu, Adilson? O corpo causal não precisa ser esvaziado completamente, é impossível de purificá-lo completamente, mas nós precisamos de cultivar e desenvolver essas vasanas védicas, essas vasanas dármicas, essas vasanas espirituais, de modo que a gente possua uma pureza mental e intelectual necessária para conhecer, reconhecer e reivindicar a nossa natureza primária como Satya, aquilo que é livre de toda e qualquer programação, a programação imposta por Maya Ishvara. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Thank you. Obrigado a todos vocês. Beijos, abraços. Olá. Queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né?
uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishwara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.